Ainda por não ser o grupo mais diverso, deixando esse título aí com os artrópodes, os cordados, eles são de extrema importância para nós seres humanos e para os nossos estudos, levando em consideração que dentro desse filo existem os hominídeos, que são nada mais nada menos do que os organismos que mais são predominantes no quesito de dominância intelectual entre os outros seres vivos, que no caso é o ser humano. Além disso, os registros fósseis dos cordados, por terem estruturas rígidas que consigam ser conservadas por bastante tempo, torna-se possível a gente entender as respostas evolutivas que esses animais nos apresentam até alcançarmos aí uma resposta concreta do que aconteceu no passado e como esse passado vem refletir no presente para avançarmos nos estudos sobre a biologia animal e, consequentemente, a biologia humana como objeto de estudo. Para que um animal ele venha a ser considerado um cordado, esse animal ele precisa ter algumas características que o definem, que o leva a ser considerado para este filo, que no caso seria uma notocorda, um tubo nervoso dorsal, fendas faríngeas, e esse tubo nervoso dorsal, levando em consideração que ele precisa ser oco. Além disso, esse animal ele precisa ter uma cauda pós-anal e também o endóstilo ou uma glândula da tireoide. Valendo lembrar que esse animal ele precisa ter essas características pelo menos em alguma fase de sua vida. Mas todas essas informações elas não vieram por acaso. Na antiguidade, os pesquisadores eles tinham registros fósseis limitados para definirem o que seria um ancestral dos cordados. Com isso, eles vieram buscar outro tipo de solução, que era comparar um ancestral cordado com os invertebrados, desde protozoários até vermes. Para entender melhor a origem dos cordados, tradicionalmente na antiguidade acreditavam-se que eles teriam surgido de artrópodes e anelídeo. Quem foi o primeiro a sugerir essa hipótese foi o zoólogo francês Geoffroy Saint-Hilaire. Ele teria afinidades em dissecar lagostas e por isso surgiu uma hipótese de que todos os animais teriam um plano corpóreo em comum. Porém, em 1930, Georges Cuvier ele refuta a ideia de Geoffroy, pois ele traz uma lista que contradizesse essa ideia, essa teoria que Geoffroy, em 1822, teria sugerido. Com isso, depois de muito tempo, no final do século XIX para o início do século XX, surgiram-se de novo essas teorias de que os cordados teriam ancestrais sendo anelídeos e artrópodes. Quem sugeriu essas teorias novamente foram o biólogo Gaskell e, posteriormente, o William Pittet. Eles teriam trazido argumentos que comprovassem essa teoria, tornando-se ela mais forte. Os argumentos que eles proporam foram a questão de que tanto os anelídeos quanto os artrópodes, eles teriam uma similaridade no plano corporal, como também, junto com os cordados, eles apresentariam questões similares na regionalização do seu cérebro. Outro argumento que fortaleceu essa teoria foi a questão do cordão nervoso, onde nos anelídeos ele estaria apresentado ali na porção ventral de seu corpo, o que eles acreditavam perante a evolução. Esse cordão nervoso ele foi para a parte dorsal, tornando assim um cordado. Com base nos estudos avançados, essa teoria ela caiu por terra por conta de várias fragilidades que ela possuía. Uma dessas fragilidades seria justamente a questão da homoplasia, ou seja, quando eles encontravam similaridades entre o plano corpóreo de um anelídeo e um cordado, eles tratariam ali de apenas uma homoplasia, ou seja, questões parecidas entre os animais, mas não uma homologia. Outra questão que deixou bastante intrigante essa teoria foi a questão do tubo nervoso, onde nos cordados eles teriam que ser apresentados em uma versão oca, o que a gente não consegue enxergar nos anelídeos, pois o cordão nervoso entre eles são diferentes, porque nos anelídeos o cordão nervoso ele é maciço, como também o cordão nervoso dos artrópodes. Outra questão que fez essa teoria não ser aceita foi justamente a posição da boca e do ânus desses animais, ou seja, onde nos anelídeos a gente encontra a boca e o ânus posicionadas dorsalmente, o que nos cordados é diferente, a gente vai encontrar a boca e o ânus ventralmente. Durante a torção do corpo desses animais,
os anelídeos eles precisariam ter uma migração de sua boca e seu ânus para a parte dorsal, o que isso não é visto durante a evolução desses animais. No final do século XIX e início do século XX, surge uma nova teoria. Essa teoria ela foi proposta por Gaston. O que ele contava nessa teoria? Então, ele sugere que os equinodermos, que são os ouriços do mar, pepino do mar, entre outros, possuem um ancestral em comum com os cordados, que são peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Essa teoria ela é conhecida como hipótese auriculária. Os cordados, assim como os equinodermos, possuem uma semelhança embrionária. Ambos são deuterostômios. Marcos, o que significa um CC deuterostômio? Ele tem um início embrionário a partir do ânus. E outra semelhança observada por Gaston são que os dois, ambos cordados e equinodermos, possuem um estágio larval semelhante, além da simetria bilateral, o que fortaleceu essa hipótese. Essa teoria é baseada em semelhanças entre as duas classes de animais. Uma das semelhanças perceptíveis é a presença da notocorda em seu desenvolvimento embrionário. Marcos, mas o que é essa notocorda? A notocorda é uma estrutura flexível que auxilia no suporte e na orientação do corpo durante o desenvolvimento embrionário. Embora seja debatida, essa teoria não é completamente aceita, por ocorrerem divergências entre o estágio larval e adulto entre os cordados e equinodermos. Ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia e dos estudos moleculares, foi proposta uma nova teoria. Então, gente, como estávamos falando sobre a terceira e última teoria, é que ela se baseia na teoria conhecida como inversão dorsoventral. O que é a teoria dorsoventral? A teoria dorsoventral consiste no estudo onde usamos a superfície dorsal dos hemicordados e dos cordados, aonde vai ter uma proteína sinalizadora conhecida como BMP e cordina. Essas proteínas elas são localizadas nos hemicordados, a BMP sendo localizada na parte dorsal, já a cordina na parte ventral. Já nos cordados, elas são encontradas de maneira inversa, sendo elas a BMP na parte ventral e a cordina na parte dorsal, quebrando assim a teoria vinculada ao século XIX, porque os protostomados, eles na verdade não tinham essa inversão. Já os deuterostomados, eles haviam esse tipo de inversão. Foi confirmado, graças à biologia molecular, esse tipo de inversão nos deuterostomados. Uma das características são as fendas faringeais, como nos hemicordados, que elas também, nos hemicordados e nos cordados, elas também têm essa inversão, já que nos hemicordados elas se abrem dorsalmente e nos cordados elas ventralmente. Só que tem uma exceção, sendo a boca uma exceção em ambos, pois a boca ela vai ter a sua abertura ventralmente e não dorsalmente. Também existe uma dessas capacidades sendo o musgo que eles vão produzir e a fluidez do seu sangue, já que o musgo ele pode ter a capacidade de vinda dorsal para o ventre ou ventralmente dorsalmente. Acontece a mesma coisa com o fluido do sangue, tanto nos hemicordados, tanto nos cordados. Com isso, não se tem uma hipótese realmente do que por que houve essa inversão. Só temos teorias, só temos como dizer como era seu tipo de vida nos hemicordados, sendo eles mais usando seu ventre, já que eles usavam isso para escavação e era mais confortável eles nadarem com basicamente o ventre para cima. Ou a última teoria, temos aqui, na verdade, para esses vermes no oceano não importava o jeito que estavam, só que se desenvolveu mais o ventre do que outros.